existe um meio do caminho, existe um ponto de ajuste, né, nessa política liberal, porque tem muita gente que está neste momento rediscutindo isso. Quer dizer, a gente precisa, claro, ter investimento externo, ter integração econômica com o resto do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir a nossa soberania, e isso pressupõe uma série de, vamos dizer assim, de arcos de segurança. A própria energia é um deles, segurança energética, segurança alimentar, segurança nacional, questão de... né, você tem aí máfias transnacionais, crime organizado, etc. Enfim, você acha que é preciso rever ou não? Ou é mais liberalismo, mais globalização, é a solução para tudo? Nesse ponto eu sou bem tranquilo, que assim, eu e o ministro Guedes são muito parecidos em muitas coisas. Por isso vocês escreveram um livro juntos. Mas assim, eu sou mais conservador que eles. Então, ótimo. Então, a minha, assim, se você pergunta, eu venho numa vertente mais conservadora. Então, é mais inerente a mim. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Por exemplo, um livro que me marcou demais, me marcou, e eu sempre falava isso para algumas pessoas. Fazer uma brincadeira aqui com os nossos ouvintes. Isso é uma história real. Há muito tempo atrás, teve um governante que falou: eu quero melhorar a situação do meu povo. Chamou o melhor economista da época e falou: o que eu tenho que fazer? Aí o melhor economista da época falou assim: seu problema é o seguinte, você está colocando controle de preço. Isso é ridículo, colocar controle de preço está errado. Outra coisa, quem produz no sul não pode vender no norte, está errado, vamos acabar com essas restrições. E o governante topou e fez tudo que o economista queria. Vocês sabem quem é o governante e quem é o economista ou não? Sabe, Ari? Você não é o bom? Diz aí, pô! Porra, Ari. Não vou. Decepcionou não vou aí. arriscar. Fala aí, conta essa que você... O economista é Turgot. E o governante é o rei da França, Luís XVI. Pô, aí também pegou pesado. Tá. Né? Um ano depois, explodiu a Revolução Francesa. Claro. O nome do livro é a História da Revolução Francesa. O economista estava certo. As restrições de preço impediam o aumento da produção no longo prazo. O problema é que a hora que você retirou as restrições de preço, a produção correu rapidamente das zonas pobres para a zona rica. E a zona rica era Paris. E foi aí que assolou a grande fome no interior da França, que foi o estopim da Revolução Francesa. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado lascado, na minha leitura, hein? De novo, posso estar errado, mas é uma vertente conservadora que eu tenho. Claro. É melhor ir passo a passo no caminho correto do que tentar saltos muito grandes. Vou dar um exemplo agora. Revolução Industrial. Quando você olha, quando ocorreu a Revolução Industrial e 20 anos depois o mundo estava inegavelmente melhor. Contudo, para a geração que foi pega durante a Revolução Industrial, meu amigo, foi um pepino enorme. Onde nós vamos ver isso agora? A revolução da inteligência artificial. Daqui 20 anos, o mundo estará, na minha leitura, inegavelmente melhor. Mas você vai ter um período de ajuste de 20 anos que, assim, como é que você pega uma pessoa de 40 anos, 50 anos e fala para ela: o que você faz aí não tem mais? É difícil. Então, sobre questão de industrialização, eu não tenho problema nenhum com essa agenda. Olha, é melhor a gente avançar aos poucos do que tentar um grande salto. Se é necessário parar um pouquinho, a gente para, é melhor. Porque a ruptura social é que é um risco muito grande e eu, como um conservador, prefiro sempre que possível evitar. Mas a questão da França teve um precedente antes. John Law, com a emissão de dinheiro. Ou seja, a França já vivia um processo de descontrole monetário. Agora caiu a ficha. Mas nesse aspecto da parcimônia, isso quem me ensinou, isso eu aprendi com o Dr. Hélio. A gente tinha ideais, enfim, e ele disse assim: não, mas era limite de idade, previdência, eu digo, não temos que botar isso. Não é possível agora. Vamos fazer o melhor com o que é possível. Então, a gente quando está, faz o melhor. Então, por exemplo, no meu caso, por exemplo, em relação ao Brasil, eu libero importação, exportação, deixo o mercado zerado, não protejo nada. Será que eu aguento politicamente isso? Não vou aguentar. Porque aquele produtor que está lá no interior de Lajeado, no Rio Grande do Sul, que foi assolado pela enchente, ele não vai me perdoar. Mas ele é pequeno um perdão. Não é pequeno um perdão, ele é um fato. Então, este aqui é a habilidade política. E nisso eu observei nas atitudes que vocês tomaram no governo. Vocês tiveram habilidade política para não ser radical.
Não é por isso eu sei que funciona. Não, muitas vezes não funciona. Não adianta. Eu tomei, muitas vezes em governo, atitudes em nome do ministro do governo, que eu sabia que a imprensa no dia seguinte ia me matar a pau. Mas eu digo, deixa que eu faço que eles batam em mim. Para lhe deixar a alternativa, inclusive, a me mandar embora no dia seguinte. Isso é política. Isso é política liberal. Se ser conservador, eu tenho um pouquinho da ideia de conservador. Eu gosto muito da ideia do conceito liberal-democrata. Mas é importante que se seja em todos os sentidos. Eu vi que essas atitudes que são tomadas em termos de controle que vocês fizeram, que eu tenho certeza que o Paulo está mordendo a mão para fazer isso aqui, mas tem que tomar. Nessa questão da energia, é o ideal. Será que a gente consegue as distribuidoras que elas operem com isso na ponta pequena? Será que naquela comunidade pequena, que não cortar a luz, eles ficarem 5, 6 dias, como aconteceu agora em São Paulo, 5, 6 dias sem luz, não vai sair de porrada e quem vai pagar é todo o sistema? Então, essas habilidades é que fazem parte de um governo e da política. Da questão da energia que ele está falando, eu acho que o Brasil tem nós perdemos o eletrointensivo, na nossa questão da siderurgia, nosso custo de produção de eletrointensivo, e para mim um dos pecados que nós cometemos grandes foi esse. Nós não soubemos tratar isso, perdemos isso. O consumo de energia doméstica é caríssimo, as pessoas... É como a história do automóvel no Brasil. Eu não consigo entender a política da indústria automobilística que vem desde o Juscelino. Não mudou nada, nós pagamos um automóvel velho e caro. É impressionante isso. Você gasta o dinheiro no negócio, podia estar usando em outro, podia estar alimentando a economia de outra forma. Agora, esses são detalhes. Agora, na medida em que você tem um pensamento, uma filosofia de liberar a produção, liberar o empreendedorismo e principalmente o respeito à produtividade e ao lucro, você faz uma sociedade evoluir. Esses períodos, esses gaps de gerações são naturais. Eu vivi o gap de informática. Eu comecei em 67 trabalhando no 1130 da UNB. E peguei a Política de Nacionalização de Informática, Secretaria Especial de Informática. Nós perdemos 20 anos ali. Era um horror aquilo. Antes da política, eu fui para a França lecionar. Nós tínhamos uma tecnologia acima da Europa. A parte de banco de dados, estrutura de banco de dados relacionais. Eu rodei o orçamento da União no prédio do BNDES aqui, sendo que o computador estava na Visconde Niterói, no Rio de Janeiro. Eu rodei o orçamento, emiti todo o orçamento da União aqui. Trabalhasse no governo, tu sabe o que é isso. Aqui, remoto, em LP de telefone. Ver quanto tempo nós levamos para evoluir. Então, essa opção que tu dizes política, que a sociedade toma, ela é importante, ela é a alternativa, ela tem que existir. Como o Colbert dizia, sístoles e ástoles. Mas o que se fez, isso você pode ter certeza disso, o que vocês fizeram fica daqui a 3, 4 anos, já não volta do início, já volta com uma cultura diferente. A questão de pessoal, por exemplo, que eu vi que vocês tomaram essa iniciativa, mudou. Eu fiz aquela pergunta sobre Previdência, é um assunto que eu tratei muito, eu tenho até um projeto, na época eu fiz uma emenda, na emenda na PEC, na emenda Constitucional 103, radicalizando, onde eu jogava o FGTS para dentro do regime geral de Previdência. Eu conheço a proposta. Eu conheço a proposta. Para o regime geral de Previdência, ou seja, você teria um plano de Previdência de contribuição definida, onde você poderia migrar de um para o outro. Não deu, mas está lá. Aqui, o que vocês fizeram em termos da estrutura da reserva PPS, das normas de compliance e de governança, ainda não implantaram, mas está lá para fazer. Isso é que eu digo para o público. Vocês têm que ver o que um governo fez e que fica. E que muitos governos, mesmo depois, não conseguem desfazer. Ficam até bravos por não desfazer, mas não conseguem. Mas uma das regras que o livro traz é justamente respeite o passado, né, Saxi? Respeite o passado. Por favor, Ari, agora sim, faça a sua pergunta sobre Previdência. Eu ia perguntar para ele, por que não evoluiu o projeto de capitalização? Assim, Explica para o nosso espectador, que às vezes não tá ciente disso, o que era o projeto, e aí sim, e por que ele não evoluiu? Então, assim, desde a época da campanha, o ministro Guedes sempre falou o seguinte:
nós temos algumas contas no orçamento que são muito pesadas. Sim. E nós temos que resolver. Uma dessas contas muito pesadas é o gasto com previdência. E o ministro Guedes insistia que nós tínhamos que resolver a conta em duas partes. Primeira parte, as pessoas que já estão no modelo. Pessoal mais velho, acima de 50 anos, eu, por exemplo, estamos ali. E o pessoal mais novo, que está começando a carreira. Então o que o ministro Guedes falava era o seguinte: o pessoal que está mais velho já foi uma parte grande da vida, então é difícil você migrar agora para a capitalização. Mas os mais novos, nós vamos fazer o seguinte: ele vai poder escolher se ele quer continuar no sistema atual ou se o dinheiro dele de aposentadoria vai para uma conta que ele mesmo escolhe. Isso. E onde esse dinheiro vai poder ou ser investido na bolsa, ou ser investido no exterior, ou ficar numa conta de poupança, o que quer que seja, para ele se aposentar com aquele dinheiro. Isso é o que é chamado de capitalização. Então é claro que eu estou simplificando os detalhes técnicos, mas basicamente a ideia do ministro Guedes era permitir que a geração mais nova pudesse migrar para um sistema de capitalização semelhante, por exemplo, ao que tem nos Estados Unidos. Então, quando eu fui professor nos Estados Unidos, eu estava lá no 401k, que era o fundo que você tem para isso. Então, ele queria que o brasileiro tivesse esse direito igual tem nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Por que essa proposta não foi para frente? Rapaz, tem que trazer alguém que... Eu acho que o Ari, de repente, vai poder explicar melhor do que eu, porque, assim, é o jogo de forças no Congresso. Por que eu não estou dizendo que tá... Veja só, tecnicamente, você pode ter restrições a esse tipo de proposta. Mas o problema não foi técnico, o problema foi político. Nós não tínhamos voto, pelo melhor do meu entendimento, para a aprovação disso. Agora, eu não estava no Congresso, né? Eu não sei se foi exatamente isso. Eu não sei se esse foi o problema.